Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com o conselheiro Valtécio Ronaldo de Oliveira. Ele afirma que as demandas na Justiça do Trabalho vão diminuir depois que as partes se acostumarem com a nova legislação. Depois que a legislação for assimilada, aí eu acho que o rumo voltará ao seu normal e teremos o ajuizamento de ações normais em busca do trabalhador, do seu direito. Além da entrevista, o programa vai mostrar a história de duas presas de Brasília, dá uma amostra do universo das 40 mil detentas do país. Em Roraima, o projeto AgroArte prova que a ressocialização é o caminho para a recuperação de reeducandos. E ainda, vamos ver as decisões do plenário do CNJ nesta semana e as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com as informações sobre a reunião do plenário do CNJ nesta semana. O Conselho reafirmou que a vaga de um magistrado condenado à pena de disponibilidade não pode ser preenchida. Qualquer promoção só deve ser feita quando o tribunal decidir se readmite ou afasta de vez o punido. A decisão envolve o desembargador do TJ do Ceará, Francisco Pedrosa Teixeira, denunciado por corrupção e afastado cautelarmente das funções em 2016. Por unanimidade, o CNJ resolveu manter o processo seletivo suspenso. Para o relator do caso, o conselheiro Arnaldo Rocepian, a pena de disponibilidade está prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e em uma resolução do Conselho. As normas estabelecem que essa condenação não rompe o vínculo do magistrado com o tribunal. Para Rocepian, a pena não deve ter caráter perpétuo. Uma liminar foi concedida ao magistrado no mês passado, no mesmo dia em que outro desembargador seria promovido. Se a vaga fosse preenchida, o punido não poderia ser reaproveitado pelo tribunal ao fim do afastamento. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, determinou a abertura de procedimento para investigar a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Associação Brasileira de Juristas para a Democracia e o PSOL entraram com representações no CNJ contra a magistrada. Ela publicou informações consideradas falsas nas redes sociais sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março. Marília Castro Neves também usou o perfil pessoal para fazer comentários apontados como ofensivos contra a primeira professora com síndrome de Down do país. Sobre este caso, o corregedor determinou que sejam tomadas providências. A desembargadora terá um prazo para se manifestar. Agora vamos ver a entrevista do conselheiro do CNJ, Valtécio Ronaldo de Oliveira. As 4 comissões permanentes do Conselho Nacional de Justiça estão com uma nova formação. 2 delas têm o nosso entrevistado desta semana como integrante. São a de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas e a de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento. 2018 vem cheio de desafios e o senhor tem vários desafios aí pela frente. Eu tenho uma expectativa muito grande, junto com os demais conselheiros que integram a comissão, de realizar um trabalho profícuo nessas 2 comissões. A gestão de pessoas me diz muito particular porque eu já fui presidente do Tribunal do TRT da Bahia, a 5ª região, e sei de perto as agruras, as angústias por que passam os servidores. O CNJ estipula várias metas e nem sempre essas metas podem ser cumpridas. Nós estamos com a crise que assola o país, a crise econômica financeira, há uma grande ansiedade dos servidores, porque fala-se muito da reforma da Previdência e os servidores estão ainda atônitos e muitos já estão pedindo aposentadoria com receio do que virá pela frente. Isso reduz o contingente de servidores nas varas, primeira instância, e também no 2º grau, nos gabinetes dos desembargadores. Em razão dessa crise, há uma perspectiva de que logo se altere essa determinação de que quando um servidor se aposenta, não se pode colocar outro em seu lugar, não se pode chamar algum servidor que passou num concurso.
e esse cargo fica vago provisoriamente e até que ele venha a ser preenchido, há uma expectativa muito grande nos tribunais. O que fazer para cumprir as metas se não há um corpo de servidor suficiente para dar vazão a essa grande demanda que tem na Justiça do Trabalho e no todo o Judiciário. São duas comissões bastante interligadas, né? Uma trata da gestão de pessoas e outra trata de orçamento. Não tem como tratar desses dois assuntos sem que elas estejam trabalhando aí conjuntamente. Perfeito. Não há porque há uma interação, na verdade, entre essas duas comissões. A questão orçamentária é preocupante porque nós tivemos em 2015, na Justiça do Trabalho e também no Judiciário da Justiça Federal, uma redução no orçamento que foi muito drástico para os tribunais. E isso fez com que houvesse corte na gestão nos tribunais, principalmente na parte de investimento. Na Justiça do Trabalho foram cortados 90% do orçamento. Então isso tem uma demanda muito grande que nós estamos esperando que haja uma reação proativa em favor dos tribunais para que eles possam gerir as demandas que são necessárias. O desempenho do judiciário é levado em conta sempre? Fala-se muito que a justiça, como um todo, é morosa. Mas é preciso se levar em conta que essa morosidade ela advém também de um volume excessivo de processos. Nós temos hoje mais de 98 milhões de processos em todo o judiciário e o número de magistrados e servidores não é suficiente para dar vazão a essa demanda, principalmente quando se chega o processo na fase de execução, porque nessa fase de execução é que aquele que ganhou a demanda, aquela parte que ganhou a demanda, ela necessitaria de ver o seu direito satisfeito. No entanto, nem sempre isso acontece, porque é uma empresa que faliu, é uma empresa que extinguiu, é uma empresa que está passando por dificuldades financeiras, orçamentárias, é uma empresa que, no Brasil ocorre muito isso, ela extingue a empresa e, posteriormente, ela renasce com outro nome, com outra denominação, com outra razão social, com outros sócios. Então, o processo perde praticamente o seu objeto, que é a entrega dessa prestação jurisdicional naquela parte que diz mais acentuada para o trabalhador. Com a implementação das novas regras trabalhistas, ficou mais difícil o acordo entre o empregador e o empregado? Eu acredito que não. Vai haver uma interação entre a expectativa do que tem o trabalhador em receber do empregador, as verbas que foram devidas, e a possibilidade de ajuizar uma ação. Porque se ele não tem a certeza de que ele terá testemunha, de que terá uma prova suficiente, há um receio natural de que ele venha ajuizar a ação e depois não ter êxito e ficar com um débito perante o advogado da parte contrária, o advogado que ele contratou e a possibilidade também de ele não receber nenhum valor. Depois que a legislação for assimilada, aí eu acho que o rumo voltará ao seu normal e teremos o ajuizamento de ações normais em busca do trabalhador do seu direito. No próximo bloco vamos ver a história de duas presas de Brasília. Dá uma amostra do universo das 40 mil detentas do país. Até já! O Link CNJ está de volta e vai contar agora a história de duas presas de Brasília. A vida delas é uma pequena amostra do universo de quase 40 mil detentas do país. Duas mulheres, duas histórias de vida. Em comum, os erros praticados no passado. Patrícia e Graziane cumprem pena no presídio feminino do Distrito Federal. Hoje, projetam uma mudança de vida. Eu sou ser humano como todo mundo,
cometo erro como todos. Felizmente o meu erro deu cadeia, né? Mas eu paguei por isso, eu já paguei, estou pagando ainda. E do mesmo jeito que tem outros erros que não dá cadeia e que a pessoa também consegue voltar atrás, a gente também está recomeçando. Eu errei, né? Errei muito, aprontei, que já tinha que ter aprontado, já fiz muitas burradas. E que eu quero que o povo veja assim, eu errei, paguei meu erro e estou aqui querendo mudança e vou conseguir minha mudança. Eu quero que transmitir para o povo que sou ser humana, sou carne, tenho minhas falhas, mas também tenho minhas forças de querer mudar e vencer e ter o melhor. É isso que eu quero transmitir para o povo. A mudança começou com a oportunidade. No regime semiaberto, as moças trabalham com jardinagem. Sabem que o caminho até a liberdade total ainda é longo, mas sonham alto. Meu sonho é conquistar o amor da minha filha, que tem 4 anos, ela saiu daqui com 6 meses, ela foi criada por outra pessoa. Então, ela não me reconhece como mãe, assim, né? Ela ainda me trata, assim, com indiferença. Então, meu sonho é esse, é conquistar ela, estudar, dar uma vida para ela que eu não tive. Pretendo voltar a estudar, para ter uma vida melhor, né? Porque eu também tenho um filho de 8 anos que não tem mais o pai, né? Patrícia e Graziane fazem parte do universo de cerca de 40 mil presas hoje em todo o país. O número ainda vai ser conferido com o novo censo da população carcerária. Muitas dessas mulheres sabem que o que precisam é recomeçar, para que lá fora o mundo as abrace de outra forma. Eu preciso começar de novo. Todos os dias eu estou fazendo isso. Hoje eu estou embaixo, mas amanhã eu vou estar em cima, eu creio. E a ressocialização é o caminho. Em Roraima, o projeto Agroarte muda a vida de muitos detentos. Arte para dar e vender. E quem diria que de um monte de pneu velho surgiriam cadeiras, mesas e objetos de decoração? As obras feitas por 24 internos da cadeia pública de Boa Vista estão em exposição. Elas não só resgatam a autoestima de detentos, como proporcionam a formação profissional de muitos deles. Wellington ainda tem um longo caminho pela frente, pelo menos 8 anos de pena para cumprir em regime fechado. Mas a determinação levou ao projeto Agroarte. Foi na reciclagem que o rapaz encontrou motivação para mudar de vida. Isso aqui é muito importante, né, para a minha família, né, se orgulhar e ver, né, que verdadeiramente, né, eu posso um dia voltar para o braço dela, ressocializado, né, mudado e transformado, não como uma pessoa que outra hora, né, caiu como um delinquente pelo erro, pelo alguma coisa inadequada que desagradou eles, e voltar à ressocialidade e ele está feliz, né? Os pneus eram da frota do Tribunal de Justiça de Roraima, já não serviam para nada. Foram doados por meio de um termo de cooperação técnica e nas mãos dos reeducandos se transformaram. Em 2016, a Vara de Penas Alternativas lançou um edital para projetos sociais com os reeducandos. Desse edital, desse concurso, saiu essa ideia da cooperativa e um pouco mais avançada e com maturidade veio a ideia, nós, TJ, doarmos todo o pneu que nós tínhamos da nossa frota para eles trabalharem. E disso tudo resultou o que vocês estão vendo. O projeto contou com uma forcinha da Ana. A agente penitenciária foi quem estimulou essas pessoas a tentar algo novo. O critério para participar é ter boa conduta e não integrar facções criminosas. Para nós é muito gratificante. O projeto hoje conta com 24 internos, todos com bom comportamento, a família, essa questão assim da ressocialização mesmo deles. A gente tem tido e observado muita melhora. Quanta mudança mesmo! Dos participantes, 20% já tiveram progressão de regime. Eles trabalham de 6 a 8 horas por dia. Como recompensa, conseguem abater parte da pena. A ideia de uma pessoa, uma agente penitenciária, com a ideia de um juiz, de uma vara de penas alternativas, com o talento deles, nós estamos vendo como você transforma o mundo, como você transforma as pessoas. As obras fazem sucesso em Roraima. Os pedidos são constantes e alguns objetos chegam a custar R$ 2.500. 40% do que os reeducandos arrecadam vão para a manutenção do projeto. Os 60% restantes são entregues para as famílias dos presos. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos:
Em que casos o brasileiro nato pode manter a nacionalidade mesmo que ele se naturalize em outro país? Letra A. O cidadão pode continuar a ser brasileiro mesmo se adotar outra nacionalidade por direito de origem, como no caso de descendentes de italianos ou portugueses. B. Também tem direito a continuar como brasileiro o cidadão que for obrigado a se naturalizar em outro país para exercer direitos civis. C. Por força da Constituição, o cidadão brasileiro mantém a nacionalidade em qualquer circunstância. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias de tribunais pelos estados. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: em que casos o brasileiro nato pode manter a nacionalidade mesmo que ele se naturalize em outro país? As duas primeiras respostas estão certas. A letra A diz que o cidadão pode continuar a ser brasileiro mesmo se adotar outra nacionalidade por direito de origem, como no caso de descendentes de italianos ou portugueses. E a letra B afirma que também tem direito a continuar como brasileiro o cidadão que for obrigado a se naturalizar em outro país para exercer direitos civis. A letra C está errada porque o brasileiro nato pode perder a nacionalidade se ele, por exemplo, se naturalizar em outro país em decorrência de casamento com o estrangeiro. Vamos ao Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. Em Cuiabá, durante a 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, foram abertos 600 inquéritos para investigar denúncias de violência contra mulheres. Além disso, 50 vítimas de violência foram atendidas. Esta senhora foi uma delas. Nem o medo nem a apreensão a impediram de denunciar o ex-marido. Ela foi vítima de agressões por vários anos e decidiu recomeçar a vida. Peguei de parte dele, aí eu falei, não, hoje eu vou arrumar um serviço e até hoje eu estou trabalhando. Graças a Deus sustento a minha filha e meu filho e minha netinha. A ação, a primeira deste ano, foi realizada na Arena Pantanal e gerou bons resultados. Em 5 dias de mutirão, as mulheres não só se informaram, como foram atendidas em várias áreas. Foi feita a escuta, foi feito o atendimento psicossocial, né? Encaminhamos alguns casos para a rede de saúde, né? Outros serviços também, que é da habitação, né? Cadastro único. Da rede direta e indireta da nossa política de assistência. E em alguns casos nós vamos dar continuidade nas nossas unidades, CREAS, né, e CRAS, para dar acompanhamento no atendimento. No estado, a ação teve apoio da Defensoria Pública. Nós passamos aqui a semana toda dando orientação às mulheres que nos procuraram, né? Acompanhamos em algumas audiências, né? E fizemos, em geral, esse acolhimento mesmo, né? Então, as mulheres, diante do deferimento das medidas protetivas, elas já, quando nos foi procurado, elas já se sentiram protegidas. O balanço foi ainda maior. Muitos desses 600 novos inquéritos policiais abertos resultaram em denúncias, medidas protetivas, flagrantes e cartas precatórias. Houve soluções instantâneas. Não é justo que a mulher que tenha que ultrapassar todos os sentimentos que envolvem, né, o cidadão que é ao mesmo tempo seu agressor e pai dos seus filhos, não é justo que essa mulher tenha que esperar. 250 juízes e servidores das varas criminais do Espírito Santo já estão capacitados a operar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Eles receberam treinamento do Conselho Nacional de Justiça e em breve vão lançar dados dos presos no sistema. A plataforma digital permite o controle da população carcerária no país. O banco vai identificar em tempo real e com precisão o número de detentos e os prazos de cumprimento da pena. Até agora, 63 mil homens e mulheres privados de liberdade foram cadastrados em todo o país. Roraima e Goiás foram as primeiras unidades da federação a concluir o registro de presos e foragidos na plataforma digital do Conselho. Outros 14 estados começaram a transferência dessas informações. E uma boa notícia, o Brasil já tem 125 varas exclusivas para julgamento de crimes contra a mulher.
Todos os tribunais contam com pelo menos uma unidade. Só para se ter uma ideia, há 12 anos, o número era muito inferior. Havia apenas 6 juizados especializados. Entre os tribunais com maior quantidade de varas estão do Distrito Federal, com 16 unidades especializadas, o de São Paulo, com 13, o do Rio de Janeiro, com 11 varas exclusivas e o de Pernambuco, com 10. Já o Tribunal de Justiça do Paraná foi o último a ter uma vara. A criação desses locais específicos atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que sugere também a adoção de medidas que garantam os direitos humanos das mulheres. Mostra ainda que o Poder Judiciário alcançou, no ano passado, uma importante meta, quando quase 1.300.000 processos de violência doméstica contra a mulher tramitaram nas justiças estaduais. O atendimento às vítimas de violência doméstica triplicou no país. Nas 3 edições da Semana da Justiça pela Paz em Casa, realizadas no ano passado, mais de 14.000 processos foram julgados. 7.700 medidas protetivas foram concedidas nos 27 tribunais de justiça. O volume é 2 vezes maior durante essas semanas de mobilização. A ideia é expandir e aumentar os números. Agora, em 2018, a primeira edição do mutirão foi no início do mês. O esforço concentrado envolveu todos os tribunais brasileiros. No Amazonas, por exemplo, 1.100 audiências foram pautadas. Na Paraíba, 1.258 processos de agressões à mulher foram analisados. 320 sentenças foram dadas e 55 medidas protetivas concedidas. É hora do nosso quadro O que é a Justiça para você? Veja o que pensa o cidadão. Você tentar fazer a coisa certa por ser certo e não levando em consideração o que os demais pensam. É fazer a coisa certa com base nos princípios que a gente tem pela nossa sociedade e pelo que a gente aprendeu desde criança, com a visão de mundo do que deve ser feito para que todos tenham igualdade, para que todos tenham uma subsistência de forma igualitária. Esta edição do Link CNJ termina aqui, mas na semana que vem voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.